Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 1. A situação do mundo atual, trevas e pecado. Nós queremos hoje caracterizar a situação do mundo atual, dando início a este curso, a este estudo nosso sobre o Reino de Deus e o Reino das Trevas. Nós queremos, durante algum tempo, segundo a graça que o Senhor nos der, trazer daquilo que temos estudado e analisado nas Escrituras e também daquilo que o Senhor nos tem dado a conhecer por revelação de sua parte através do seu Espírito Santo acerca deste assunto, o Reino de Deus e o Reino das Trevas. E este propósito que temos em nós, no coração e da parte de Deus, é de edificar o povo de Deus, de mostrar àqueles que têm sede por Deus a situação do mundo, a situação atual e o que nós representamos nisto tudo e o que Deus espera de nós. É preciso, então, entender estas coisas para bem nos posicionarmos a respeito do testemunho que o Senhor quer de nós, compreendeu? Deus quer de nós, na verdade, um testemunho. Ele espera de nós, e Ele criou o homem para isto. Ele chamou, escolheu um povo dentre a humanidade perdida para isto, para testemunho do seu nome aqui na terra. E o nome do Senhor deve ser exaltado. Como testemunho de Deus aqui na terra, nós estamos. Com isto, o Senhor quer de nós um quadro de resultados. Deus tem objetivos claros e definidos para nós, o seu povo. Ele quer resultados. É necessário, portanto, que entendamos a situação e o que representamos nesta situação toda. Isto é muito importante. Nós temos que entender, e o fato de entender caracteriza que somos de Deus. Aquele que não entende, malgrado possa estudar, este não é realmente de Deus. É semente que Satanás consegue roubar. Na verdade, nós devemos ser uma terra boa, receptiva à semente da palavra de Deus. Se você não entende a palavra de Deus, tome cuidado. Não entender uma ou outra coisa é normal. Aliás, todos nós não entendemos muita coisa da Bíblia e a seu tempo próprio vamos entender. No entanto, aquele que não entende nada, aquele que não tem sede, que não gosta de estudar a Bíblia, eu posso fechar os olhos e dizer, não é de Deus. Infelizmente, esta é a verdade. Salmo 96, versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Esta é a palavra do testemunho que Deus quer de nós. Dizer entre as nações que o Senhor reina. Ele é rei. Existe um reino onde ele reina. Existe um reino que é tudo e todos aqueles que pertencem ao Senhor, que obedecem à sua palavra. O Senhor é rei. O Senhor tem um reino e ele reina. Salmo 97, versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Todos os povos veem a glória de Deus. Ele é rei e, portanto, a sua glória é palpável. A majestade de Deus, a grandeza de Deus é palpável. Todos aqueles que quiserem ver, podem ver. É acessível a nós a glória de Deus revelada na natureza. Todos podemos ver esta glória. Vamos ainda ao Salmo 99. Vamos ler lá para a nossa meditação. Reina o Senhor. Começa assim o Salmo, no versículo 1. Reina o Senhor e tremam os povos. Deus está entronizado acima dos querubins. Abale a terra. Ele é Deus. Ele reina. Ele tem majestade. Os povos tremem ou devem tremer na presença de Deus. Ele está entronizado no seu trono acima de todos os anjos e poderes na terra. Ele é Deus, está acima de todos os poderes dos céus e da terra. A terra deve ser abalada. Deus tem poder de abalar toda a terra e muito mais do que a terra. Ele tem poder de abalar
todo o céu. Ele é Deus. Vamos caracterizar bem claro: Deus é rei, existe um reino e este reino é palpável. A glória de Deus, a majestade de Deus é sensível. Todos podemos sentir, visualizar a glória e a majestade de Deus. Só não veem aqueles que querem fechar os seus olhos, aqueles que querem ser cegos. Vemos aqui em Atos 17, versículo 7, dizendo que todos estes, os cristãos, procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E eles tinham para si, ou pelo menos queriam externar isto, dizendo que só reconheciam como rei ao próprio imperador, o César. E ali estava aparecendo um outro rei, Jesus. Jesus realmente é rei. E a grande diferença entre cristãos e religiosos, entre servos de Deus e pessoas comuns, é que para o seu povo, Jesus é rei. Para os demais, ainda que sejam religiosos, Jesus não passa de um homem qualquer, ou um espírito iluminado, ou um filho de Deus que veio por coincidência à terra, mas que não tem nada a ver com ele. Mas para nós, Jesus é o nosso Senhor pessoal, ele é o nosso rei. É preciso que isto seja caracterizado. E se Jesus é rei, existe um reino. E se existe um reino, é preciso que conheçamos as implicações desse reino e os nossos compromissos para com este reino. Vamos ler ainda Romanos 10, versículo 3. A característica desse mundo quanto à justiça de Deus. Eles desconhecem, diz o texto, a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O mundo, o reino das trevas, aqueles que não pertencem a Deus, não conhecem a justiça de Deus e, portanto, não podem dar a Deus o devido respeito, porque eles desconhecem. É questão de viver nas trevas. Quem está nas trevas não enxerga nada, é cego, não vê a justiça de Deus. E por essa mesma justiça que eles não veem, eles serão julgados. É por isto que há tanta ignorância, é por isto que há tanto pecado, tanta perversidade, porque nas trevas da escuridão espiritual, as pessoas não enxergam a justiça de Deus, desconhecem esta justiça, não sabem que serão julgados por esta justiça e que, diga-se de passagem, já estão até condenados por ela mesma. A palavra é séria. Qual é a solução se eles vivem nas trevas? Como vão ser salvos? Que oportunidade eles terão? Se já vivem nas trevas, eles não enxergam, não veem nada da justiça de Deus. Justiça esta que os julgará. Vamos ler Salmo 74, versículo 7. Diz o texto que os inimigos deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-o até ao chão, arrasando a morada do teu nome. É assim que os ímpios, pecadores, mundanos e pessoas comuns deste mundo veem as coisas de Deus. Eles profanam o nome de Deus, eles tomam o nome de Deus em vão, eles não consideram do santuário de Deus, eles não ligam para a igreja, eles não sabem quem é o povo de Deus, a igreja viva, eles desconhecem tudo isto, porque estão em trevas, eles não enxergam a verdade. O versículo 8 diz: disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Exatamente isto. Tudo aquilo que Deus faz para mostrar a sua santidade, a humanidade tem derribado, destruído. A moral, o temor de Deus, os bons costumes, o respeito aos mais velhos, o respeito aos aspectos religiosos, o respeito à natureza, o respeito à pessoa de Deus, o respeito ao nome de Deus, tudo isso já pereceu. Os homens difamaram tudo aquilo que era santo da parte de Deus aqui na terra. E o versículo 9 ainda, no Salmo 74, já não vemos os nossos sinais, os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando isto durará. Já não há sinais, não há profetas, a situação é caótica. Esta é exatamente a situação de trevas deste mundo, meu irmão. Saiba disto. Está escrito em Provérbios 29, 18. Sem profecias o povo se corrompe.
É exatamente o quadro atual, sem profecia, sem temor de Deus, sem conhecimento de Deus, profanando o nome de Deus, profanando o santuário, as coisas santas de Deus, profanando o reino de Deus, profanando tudo aquilo que tem ligação com Deus, tudo aquilo que é um símbolo sagrado, profanando os costumes, a moral, profanando todos os marcos antigos, profanando tudo isto, está exatamente fazendo o mundo de nossos dias, o mundo que vive em trevas, o mundo que jaz na ignorância das trevas, do pecado, longe de Deus. Mas será que as coisas são assim? Deus não vai agir? Vai sim, mas não é através de religiões. Deus não quer religiões, pelo contrário, Deus já está cheio de atos religiosos. Ele não quer religiões, ele quer vidas verdadeiras. Está escrito na Bíblia, bem claro lá em João, que todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é o que Deus se agrada. Também está escrito que Deus é Espírito, importa que todos os que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar com religiosidade, mas é adorar com espírito e em verdade. Na minha casa, no meu quarto, na praia, no campo, na montanha, no passeio, no transporte, no trabalho, onde estiver, eu exaltar o nome do Senhor. Está lá em Isaías, no capítulo 1, Deus irado contra o seu povo por causa da sua religiosidade e da falta de verdade naquela religiosidade. Ele diz, eu estou aborrecido de vossos atos religiosos, vossas solenidades e também de vossas orações. Quando multiplicais vossas orações, eu não ouço, não é isto que eu quero, não é multiplicidade de orações. Eu quero um povo que me obedece. Deus age, não tenha dúvida, Deus estará agindo e toda a humanidade há de saber. Quanto àqueles que profanam, desonram o nome do Senhor, Deus vai agir contra eles. Só que Deus está dando a eles oportunidade ainda. Veja Salmo 97, versículo 7. Sejam confundidos os que servem imagens de escultura. E aqui, neste assunto de imagens de escultura, nós poderemos encaixar todos os assuntos religiosos que não têm ligação direta com a prática da verdade. Os que se gloriam de ídolos, sejam confundidos por Deus. No Salmo 73, versículo 18, nós lemos, tu, Deus, certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Deus vem para julgar a todos. Agora ainda em Romanos 9, o versículo 28 diz que o Senhor executará a sua palavra em breve, completando-a. Deus cumprirá a sua palavra profética, a sua palavra verdadeira. Este mundo está aí, este mundo em trevas, jaz no maligno que é o seu príncipe. Mas Deus há de julgar tudo isto. Deus não desconhece as coisas que estão aí acontecendo. Ele sabe tudo isto e ele também vai dar um basta em todo o erro, o pecado, a ignorância, a maledicência, a zombaria, a profanação. Ele vai dar um basta em tudo isto porque ele é Deus e porque ele é justo. Guarde isto no seu coração, irmão. Amém.